Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre análise fundamentalista e análise técnica. Vou falar um pouquinho mais da parte teórica dos dois hoje, o que pode parecer que não é importante, mas na verdade é talvez a coisa mais importante por trás da análise fundamentalista e análise técnica, que é qual que é a ideia por trás das duas. Então, qual que é a teoria por trás da análise técnica e da análise fundamentalista? Então, vamos ver. A análise técnica, eu imagino que padrões vão ocorrer novamente e eu também acredito na existência de tendências no mercado. Então, se o mercado está subindo, eu acredito que ele vai continuar subindo. Se o mercado está caindo, eu acredito que ele vai continuar caindo. Como se houvesse uma força onde a probabilidade, se o mercado está caindo, dele continuar caindo é maior. E se ele está subindo, a probabilidade dele continuar subindo é maior. E eu também acredito em padrões. Então, se o mercado estava no 9, foi até o 11, caiu para o 10 e voltou no 11, eu acredito que ele de novo vai acabar caindo no 11. Ou seja, os vendedores de novo vão entrar vendendo no 11. Ou os compradores perderam o interesse de comprar acima do 11 e os compradores de novo vão perder o interesse de comprar acima do 11. Existe um padrão aí. O que aconteceu ontem ou semana passada ou ano passado vai acontecer novamente. Quando o mesmo evento, no caso o preço chegar até o 11, acontecer. Agora vamos falar um pouquinho da análise fundamentalista. Então, análise fundamentalista, eu já vou olhar indicadores dessa empresa, dividendo, fluxo de caixa, perspectiva de crescimento dessa empresa, dados financeiros, potencial de rentabilidade. E qual que é a teoria por trás da análise fundamentalista? Eu acredito que o mercado ele não é eficiente no curto prazo, mas ele é eficiente no longo prazo. Por quê? Se o mercado ele não é eficiente no longo prazo, então não faria sentido eu buscar comprar mais barato e vender mais caro no curto prazo. Porque pode ser que no longo prazo ele fique ainda mais ineficiente, ou seja, ele fica ainda mais barato ou ainda mais caro, de uma forma meio que irracional. Então não faria sentido eu no curto prazo tentar achar o ponto ideal de entrar ou de sair de uma operação. Eu acredito que o mercado é ineficiente no curto prazo e eficiente no longo prazo. Agora, se ele fosse também eficiente no longo prazo e no curto prazo, também não faria sentido eu tentar comprar mais barato ou vender mais caro, porque ele sempre estaria em um preço justo e aí eu não conseguiria ter nenhum retorno acima de uma média de mercado. Então, como que é feita uma análise fundamentalista? Então, vamos pegar uma espécie de receita de bolo para a gente imaginar como que começa a ser feita essa análise. Então você pode primeiro pegar a macroeconomia, então o que está acontecendo no mundo, depois no mundo e nos mercados do mundo, depois o que está acontecendo no meu país, o que está acontecendo no mercado financeiro, o que está acontecendo na bolsa desse país, o que está acontecendo na economia, na política, depois eu posso ir para o setor, depois eu posso analisar a empresa, aí eu vou ver quais indicadores que são importantes, fatores importantes para mim nessa empresa. É o dividendo? É o baixo endividamento? É a perspectiva de crescimento dessa empresa? É o fluxo de caixa dessa empresa? É a relação preço-lucro? É a relação price-earnings dessa empresa? Enfim, quais são os indicadores ou o indicador que é importante para mim nessa empresa e como que eu projeto que eles vão estar daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos? Como que eles vão estar dependendo da taxa de juros que eu projeto nos próximos anos? Então, essa empresa ela pode estar de uma forma, daqui a 3 anos, com uma taxa de juros de 4% ao ano, mas se a taxa de juros for de 10% ao ano, talvez daqui a 3 anos ela vai estar de uma forma completamente diferente. Depende, por exemplo, do endividamento dessa empresa. Se essa empresa tiver uma dívida muito grande e a taxa de juros subir muito, ela provavelmente daqui a 3 anos não vai estar tão legal. Mas se o endividamento continuar baixo e ela usar esse endividamento para conseguir aumentar a produtividade dela, aumentar a produção dela, então talvez daqui a 3 anos ela vai estar valendo muito mais. E também se eu ver uma empresa que
tem pouca dívida? Bem, se aumentar muito a taxa de juros nos próximos anos, isso não vai influenciar tanto essa empresa. Agora, também por outro lado, se a taxa de juros continuar baixa nos próximos anos e essa empresa não se endividar um pouco para aumentar a produtividade dela, para não investir mais, essa empresa também não vai ter um crescimento tão grande. Ou seja, a gente vai estar tentando fazer uma projeção da evolução dessa empresa, dos lucros e da receita e da dívida dessa empresa ali no médio prazo. Vamos agora falar um pouquinho da análise técnica olhando o gráfico. Então eu posso olhar o gráfico da Vale e começar a fazer um estudo do que está acontecendo nesse gráfico. Eu posso pegar aqui o dia 17 de maio e traçar aqui uma linha de tendência de queda aqui no gráfico da Vale, imaginando que quando chegar próximo a essa linha de queda, seria interessante eu vender, porque eu imagino que essa tendência vai continuar. Ou eu posso pegar aqui no dia 16 de maio e traçar aqui uma linha de tendência de alta, porque eu imagino quando encostar nessa linha de tendência, o mercado vai continuar subindo. Ou então eu posso olhar para esse gráfico e imaginar que no ponto em que houve uma máxima, ou seja, houve um desinteresse dos compradores a comprar a níveis mais altos, ou então um interesse dos vendedores de vender nesse nível, o mercado caiu e quando o preço voltar nesse nível, que aqui no nosso caso seria no 80,38, os vendedores vão aparecer de novo ou então os compradores vão estar desinteressados a comprar acima desse preço. E daí o mercado vai acabar fazendo quedas. Ou seja, eu estou acreditando ou na tendência do mercado ou em padrões que ocorreram, seja há um ano atrás ou seja há um minuto atrás. E daí a gente pode também falar aqui um pouquinho já aproveitando de tape reading, que seria algo, por mais que muitos tenham uma certa rixa entre o tape reading e a análise técnica, mas o princípio é bem parecido. Então quem gosta do tape reading, ele vai olhar, por exemplo, esse topo aqui que aconteceu em 16 de maio e vai falar, bem, os vendedores agrediram mais do que os compradores, o player XYZ entrou vendendo ou entrou comprando, enfim. Só que a ideia é muito parecida com a análise técnica. Então, quando alguém no tape reading vem e fala, porque está havendo uma agressão, está entrando uma agressão, há uma agressão continuada, digamos, uma agressão compradora, então está agredindo os vendedores, o mercado está subindo, então eu vou comprar junto porque está entrando essa agressão. O que ele está falando? Ele está seguindo uma tendência. Porque houve no último minuto, ou no último segundo, ou no último milésimo, não importa, agressões que fizeram que o mercado subisse, ele acredita que vai continuar havendo agressões, por isso que ele vai comprar. Ou seja, ele vai comprar e vai continuar a haver agressões. Da mesma maneira que quem olha o gráfico vai dizer, opa, está subindo, então eu vou comprar porque vai continuar subindo. Ele pode pegar um topo e falar, houve uma absorção nesse topo. Se o preço voltar aqui de novo, vai haver de novo uma absorção, então eu vou vender. O preço pode chegar naquele nível onde houve uma absorção, há uma hora atrás, e começar a haver uma absorção de novo. E daí ele vai dizer, opa, entrou uma absorção de novo, então agora eu vou vender. Marcos, mas é diferente, porque o grafista ele vai olhar um topo e vender porque foi um topo. E agora quem faz o tape reading vai olhar e vai vender porque faltou agressão compradora, ou porque entrou agressão vendedora, ou porque houve uma absorção. No tape reading você vai ter mais informações do porquê aquele topo não está sendo rompido ou porque o mercado está caindo. Mas seja porque há uma diminuição na agressão de um lado, um aumento na agressão de um outro, ou porque há uma absorção, a ideia por trás de você entrar na operação é exatamente a mesma da análise técnica. A filosofia por trás de você entrar na operação é exatamente a mesma filosofia da análise técnica. Opa, existe um padrão e esse padrão vai continuar. O cara começou a absorver, ele vai continuar absorvendo. O comprador não agrediu tanto, ele vai continuar não agredindo tanto. Ou então o vendedor começou a agredir muito, ele vai continuar a agredir muito. Ou seja, você acredita numa tendência, numa continuidade de um processo que vem ocorrendo. Ou em um padrão.
Porque alguém fez isso, seja no caso do grafista, pode ser, alguém fez um topo aqui há 1 hora atrás, o mercado fez um topo há 1 hora atrás, ele vai fazer de novo. A pessoa absorveu aqui há 30 segundos atrás, ela vai continuar absorvendo. Há uma certa diferença no racional, porque a pessoa tape reading vai ter, em teoria, um pouco mais de informações, mas a filosofia por trás de você comprar ou vender aquele papel é a mesma. Bem, pessoal, esse vídeo é só para falar um pouquinho mais da parte filosófica por trás da análise fundamentalista e da análise técnica. Eu não vou entrar aqui no assunto do que funciona mais, do que funciona menos, do que faz mais sentido, do que faz menos sentido. Isso eu vou deixar para outros vídeos. Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.